Boa tarde a todos. Espero que estejam tudo bem com vocês, né? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular que nós iremos tratar aqui vai ser o sistema cardiovascular 2. O que seria isso? Nessa parte, nós iremos ver alguns problemas que o nosso coração pode ter e alguns medicamentos para tratar esses problemas que o nosso coração vai ter. Então, nós vamos falar um pouco sobre hipertensão, vamos falar um pouco sobre arritmia, sobre os antiplaquetários, né, que também vão entrar. Então, a gente tem que ter, primeiramente, que o sistema cardiovascular ou circulatório ele é formado pelo quê? Por uma vasta rede de tubos de vários tipos e calibres, né? O que vão passar dentro desses tubos? Vão passar o quê? Vão circular o sangue. E como que esse sangue vai passar entre desses vasos, esses tubos, né, que nós temos? Então, ele vai ter que ser impulsionado. Através de quem? Através do ritmo cardíaco. Então, o coração, como vocês podem estar vendo aqui na figura abaixo, ele vai batendo, fazendo com que impulsione o sangue para que eles possam passar por essa rede de tubos de vários tipos e calibre que nós temos no nosso corpo. Para quê? Para que ele possa levar o sangue e a oxigenação para os órgãos que necessitam, né? E isso vai levar nutriente, entre outras coisas. Só que esse ritmo cardíaco ele pode ser alterado, né? Essa frequência cardíaca ela pode ser alterada. Então existem patologias que podem acometer esse sistema circulatório ou sistema cardiovascular. Então, sendo as principais patologias que nós iremos ver e vamos ver o tratamento farmacológico descrito nos slides anteriores. Então é isso que nós vamos estar vendo nessa aula. Vamos estar vendo algumas patologias e alguns fármacos que vão combater essa patologia, tá? E só falando mais um pouco também, não se esqueçam que nossa prova é quarta-feira agora. Professor, vai cair sistema cardiovascular 1 e 2? Não, não vai cair sistema cardiovascular nem 1 nem 2. Dê uma frisada na matéria que eu já falei para vocês, né, na aula anterior, que vai cair aquilo. Pode ficar tranquilo que a prova vai ser tranquila. Beleza? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje vou tentar fazer uma aula rápida. Se eu ver que o vídeo vai ficar longo, eu vou tentar diminuir um pouco mais das coisas. Mas qualquer coisa vocês podem perguntar depois na aula. Tá ok? Então vamos começar. Continuando nossa aula. Como vocês podem ver aqui, a gente fala um pouco sobre a hipertensão. A hipertensão é uma doença cardiovascular mais comum atualmente. A prevalência da hipertensão aumenta conforme o avanço da idade. A hipertensão é definida como o aumento prolongado da pressão arterial acima de 140 por 90, que é aquele 14 por 9 que a gente tanto ouviu falar, né? Então, quando se tem um aumento da pressão acima de 140 por 90, que é aquele 14 por 9, a gente começa a ter uma hipertensão. Então, existem vários fatores que podem provocar essa hipertensão. Ela pode ser provocada por patologia vasculatura hipertrofia do ventrículo esquerdo. Algumas das principais complicações decorrentes da hipertensão são o acidente vascular encefálico, a doença arterial coronária, o infarto do miocárdio e a morte súbita cardíaca. Então, se vocês analisarem, como a gente já viu lá no nosso sistema renina, angiotensina, aldosterona, o que acontece? Quando a gente tem uma diminuição da pressão arterial, nosso corpo tenta fazer o quê? Aumentar essa pressão arterial, correto? Só que o que acontece? Existem vários fatores que podem causar esse aumento da pressão arterial exacerbada. Uma delas podem ser patológicas, entre outras, né? Então existem várias coisas que podem estar causando essa hipertensão. O porquê se deve combater essa hipertensão? Porque essa hipertensão ela pode causar muito problema à pessoa que é hipertensa. Uma delas são o acidente vascular encefálico, a doença arterial coronária
e até mesmo o infarto do miocárdio e a morte súbita cardíaca. Então, por isso que assim, a gente tem que tratar essa doença. E hoje em dia, 33% dos brasileiros têm decorrência de hipertensão. Tá? A pressão arterial é o produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Muitos mecanismos fisiológicos contribuem para a manutenção da pressão arterial, sendo os principais os movimentos sístole e diastole. Não sei se vocês já ouviram falar nesses movimentos, que são movimentos que o coração faz, que é o movimento de sístole. Opa, deixa eu riscar aqui para ficar mais fácil para vocês. Esse aqui, ó, movimento de sístole e diástole. O que são esse sístole e esse diálise? Então, o que acontece? Que nem vocês podem ver na figura, o coração ele precisa se contrair. Então, quando o coração ele contrai, é conhecido como sístole. Por quê? É nesse momento, quando o coração contrai, como vocês podem ver na figura abaixo, quando ele contrai, ele faz o quê? Ele faz o esvaziamento dos ventrículos. E quando ele relaxa, é chamado de diástole, que é quando o ventrículo relaxa e ele se enche novamente de sangue. Né? Então, esse movimento é conhecido como diástole. Tá? É nessa fase que os ventrículos vão receber o sangue dos átrios. Isso aí vai ocorrer mais ou menos, só por curiosidade, umas 100 vezes por minuto dentro de vocês. Tá? Então, como vocês podem estar vendo na figura, então isso que vocês têm que ter também na cabeça. Aí a pessoa vai falar para você, vamos medir sua pressão. Então, quando ela mede a sua pressão, o primeiro que fala, está 14/9. O primeiro é o movimento da sístole, que é o movimento que o seu coração está contraindo. Nesse momento que o seu coração contrai, ele faz o quê? Ele faz um esvaziamento do sangue no coração. Né? Então, vocês têm que entender isso, que a contração ventricular ela vai ser conhecida como sístole, né? E é nela que vai ocorrer o esvaziamento dos ventrículos. Só que depois que o coração contrai, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer um relaxamento ventricular. Então, esse relaxamento ventricular ele vai ser conhecido como diástole. Então, é nesse momento que o ventrículo ele vai receber o sangue dos átrios, tá? No momento de relaxamento. Então, essa é a diferença entre sístole e diástole. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá. Que dão nome às medidas da pressão. Em uma medida de 140, lembra que eu falei? Quando ela fala, sua pressão está 14/9. É isso aqui, ó. Ele vai medir a sua sístole, tá? Porque é o momento em que seu coração faz o quê? Se contrai. E depois fala por 90. Esse é o momento de diástole, que é o momento em que o seu coração relaxa. Tá? Então, aqui como a gente pode ver, 140 corresponde à pressão sistolítica, né? Que é quando você vai contrair, e os 90 à pressão diástolica, que é quando o seu músculo cardíaco relaxa. Quando se tem um aumento desse nível, a gente começa a ter uma pressão arterial maior. Lembrando que a pressão arterial ela pode causar, a hipertensão, desculpa, ela pode causar acidente vascular encefálico, doença arterial coronária, infarto do miocárdio e morte súbita. Tá? Segundo a definição do Ministério da Saúde, a hipertensão arterial é popularmente conhecida como o quê? Pressão alta. Então, ela é uma doença crônica, né, que a pessoa vai descobrindo depois com o tempo. Ela vai se caracterizar pelos níveis. Ela vai se caracterizar pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores da pressão máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90, que é aquela famosa quando vocês vão lá medir a pressão de vocês, o médico fala, sua pressão está 14/9. Então, vocês já sabem
que 14 por 9 é o movimento de sístole e diástole, beleza? Aí representa por 14 por 9, tá? Então, a pressão arterial ela é responsável pelo quê? Só para vocês terem ideia. Normalmente no seu corpo, a pressão arterial ela vai ser responsável por empurrar o sangue bombeado pelo coração, como vocês podem ver na figura acima. Você tem o coração bombeando, né, esse sangue. Esse sangue vai ser para onde? Ele vai ser levado pelas artérias, levando assim o suprimento necessário aos demais órgãos. Quando a pressão ela está alta, o que vai acontecer? O coração, gente, ele vai fazer mais força para bombear o sangue. Porque assim, lembra? A idade também é um fator da hipertensão. Então, por quê? Com a idade, as artérias ficam menos complacentes e oferecem mais resistência à passagem do sangue. E o que vai acontecer? O coração ele tem que bombear mais forte para poder mandar aquele sangue. Então, também por isso que a idade é um fator, né, para o aumento da pressão arterial. Então, na mente que vocês têm que ter é que a pressão arterial ela é responsável por empurrar o sangue, né, que vai ser bombeado pelo coração. E o que esse sangue vai fazer? Ele vai ser levado pelas artérias, levando o quê? O suprimento que os seus órgãos necessitam. Correto? Então, o sistema fisiológico ele tem que fazer isso. Quando tem um aumento da pressão alta, o coração ele vai fazer mais força para bombear o sangue. Quando se tem esse aumento da pressão. Uma das certas que a gente falou aqui é a idade. Quando se tem uma idade um pouco mais avançada, o que acontece? As artérias vão ficando menos complacentes. O que quer dizer isso? Ela vai ficar menos... como que eu posso dizer para vocês? Ela pode ficar menos... para passar o sangue pelas artérias. Vai ficar uma complacência. Então, ela vai poder fazer o quê? Dificultar a passagem de sangue nessas artérias. E o que vai ter que acontecer? Seu coração ele vai ter que bater mais forte para poder passar esse sangue por essas artérias. Tá? Oferecendo assim também um aumento da hipertensão. Beleza, gente? Deu para entender então. Se vocês pegarem junto aquele sistema renina, angiotensina e aldosterona que eu falei e complementar com essa parte, eu acho que dá para entender um pouco melhor. Se caso não entenderem, depois quando for as aulas eu chamo vocês. Mas por enquanto até aqui deu para entender, porque daqui é onde a gente vai entender os medicamentos e como ele atua. Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou para responder vocês. Tá ok? Se caso ter ficado alguma dúvida. Bom, como vocês viram no slide anterior, o que é hipertensão, o que é sístole, o que é diástole, e também vocês viram algumas outras coisas. Agora eu te faço uma pergunta. Se vocês verem no sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente falou na aula passada, vocês vão entender o quê? Porque a pessoa hipertensa, ela tem que evitar o sal, no caso, o sódio. Por que vocês acham que ela tem que evitar o sódio? Olhando lá para o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lembra que quando... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Você lembra lá que quando há a conversão de angiotensina 1, angiotensina 2, pela enzima ECA, tal, tudo, vai liberar na glândula suprarrenal um mineral corticoide chamado aldosterona. Lembra? Aqui. Você lembra? Então, gente, se vocês não lembram, dá uma olhadinha lá no sistema renina-angiotensina, tá? Mas só explicando aqui rapidinho, que ele vai liberar um mineral corticoide chamado aldosterona. Essa aldosterona ela vai se ligar num receptor e esse receptor vai fazer o quê? Vai fazer a reabsorção de quem? Do sódio. Lembra? Fazendo a reabsorção de sódio e uma reabsorção de água. Quando se faz essa reabsorção de sódio e de água,
o que vai acontecer com a pressão arterial? Ela vai aumentar ou diminuir? E aí, o que vocês acham? Então, quando se tem a absorção de sódio, que no caso é o sal, né, e uma reabsorção de água, vai fazer com que aquela pressão arterial ela aumente. Então, o que vai acontecer? Vai causar um aumento da pressão arterial. Então, os diuréticos, eles vêm fazer o quê? Com que você não tenha o mineral corticoide, que é a aldosterona. Tem diuréticos que vão ligar-se ao receptor de aldosterona, impedindo com que essa aldosterona se ligue ao receptor, impedindo assim a absorção e a reabsorção de sódio e de água, diminuindo assim a pressão arterial. Então, os diuréticos eles vão atuar também nessa parte. Tem diurético que vai atuar no mineral corticoide e evitando assim a reabsorção de sódio e água. Agora, você imagine, se você está impedindo a reabsorção de sódio e de água, o que vai acontecer? Se a pessoa vai lá e coloca na comida dela muito sal, o que vai acontecer? Você vai ter muito sódio entrando no seu corpo. Você tendo muito sódio, pode ser que o medicamento diurético não vai conseguir eliminar tanto sódio assim do seu organismo. E o que vai acontecer? Vai ter um aumento da pressão arterial. Por isso que as pessoas que é hipertensa, elas têm que evitar ao máximo o sal. Por causa disso. Quando você tem muito sal no seu corpo, pode ser que o diurético não consiga eliminar tanto sódio assim. E você, como tem muito sódio, vai fazer o quê? Vai aumentar a sua pressão arterial, por mais que você tome um diurético. Beleza? Então, os diuréticos, o que eles fazem? Eles vão atuar eliminando os líquidos, porque se você elimina líquido, você tem uma diminuição da volemia. Se você tem uma diminuição da volemia, automaticamente você tem uma diminuição da pressão arterial. Tem outros diuréticos que eles vão atuar também no mineral corticoide, que é a aldosterona, como a gente falou. Então, eles vão se ligar nos receptores da aldosterona, impedindo que a aldosterona faça a reabsorção de sódio e de água, diminuindo assim também a pressão arterial. Quando você tem os diuréticos poupadores de potássio, como a milorida e a espirolactona, o potássio ele ajuda também a diminuir a pressão arterial. Então, o diurético poupadores de potássio ele vai fazer com que o potássio não seja eliminado, diminuindo assim também a pressão arterial. Tá ok? Outros medicamentos que a gente tem são os agentes simpatolíticos, que são antagonista beta-adrenérgico. Lembra? Antagonista, o que é? Ele apenas bloqueia o receptor, impedindo que o neurotransmissor faça a sua ação. Então, os antagonistas beta-adrenérgicos, a gente tem o metoprolol, o atenolol, o bisoprolol, o pindolol, o propanolol e o timolol. Então, qual que é o mecanismo de ação? Então, só para vocês terem ideia, o metoprolol ele vai ser o quê? Ele vai ser um beta-bloqueador. Qual vai ser o mecanismo de ação? Ele é muito comum entre seu tipo de mecanismo de ação é fazer o bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos, né? Onde se tem esses receptores beta-adrenérgicos? Quais são os receptores beta-adrenérgicos? Lembra? B1 e B2? Onde a gente tem os receptores beta-adrenérgicos B1? No coração. Então, ele vai se ligar ao coração, impedindo que o neurotransmissor faça... neurotransmissor, é isso mesmo. O neurotransmissor faça a sua ação. Se ele vai bloquear o receptor beta-1, impedindo que o neurotransmissor se ligue no beta-1 do coração, o que ele vai fazer? Ele vai impedir que o neurotransmissor faça vasoconstrição. Então, ele vai se ligar, impedindo a vasoconstrição. É isso que o metoprolol vai fazer. Tá? Beleza? Então, o metoprolol, vocês têm que ter
só para vocês terem ideia de agente simpatolítico, tá? Eles vão fazer a mesma função. Então, um exemplo que eu citei foi o metoprolol. O metoprolol, eles são beta-bloqueadores que vai apresentar um mecanismo de ação comum entre seus tipos, tanto o metoprolol, o atenolol e por aí vai. Eles vão fazer o quê? Vocês têm que entender que eles vão bloquear os receptores beta-adrenérgicos, porém com perfis farmacológico diferente. O que eles vão fazer? Eles vão inibir a resposta. Qual que seria a resposta se um neurotransmissor se ligasse ao receptor beta-1 do coração? Ele ia causar vasoconstrição. Mas a partir do momento que você tem um agente simpatolítico se ligando aos receptores beta-1 do coração, o que vai acontecer? Vai causar vasoconstrição, porque o neurotransmissor não vai se ligar ao receptor beta-1 do coração. Deu para entender sobre os agentes simpatolíticos? Então, vamos para o próximo. A gente tem aqui o antagonista alfa-adrenérgico. Lembra? Alfa 1, alfa 2? Então, um exemplo que a gente tem dessa classe é o prazosina e o doxazosina. Como que eles vão atuar? A prazosina ela vai atuar estimulando certos receptores cerebrais do tipo alfa-2 adrenérgico. Quando ela se faz isso, ela atua estimulando certos receptores cerebrais do tipo alfa-2 adrenérgico, que por sua vez vai causar o quê? O relaxamento dos vasos, causando assim o quê? O relaxamento, diminuindo a pressão arterial. Tá? Porque ele vai promover em outra parte do corpo, vai promover a vasodilatação. Lembra? Você tem a vasoconstrição, que vai fazer o que? Uma contração do vaso, aumentando o que? O fluxo sanguíneo passando por esse vaso, aumentando assim a pressão arterial. Quando você tem um vasodilatação, você aumenta o calibre do vaso e aquele sangue que estava passando com mais pressão vai passar com menos pressão, porque o vaso está dilatado. Então, aquele sangue vai passar com menos pressão, diminuindo assim também a pressão arterial. Tá? Então, vocês têm que entender que a prazosina ela vai atuar dessa forma. Ela vai estimular os receptores, ela vai estimulando certos receptores cerebrais do tipo alfa-2 adrenérgico, que por sua vez a gente tem também esses receptores nos vasos sanguíneos, né? E vai causar o quê? Vai causar um relaxamento dos vasos sanguíneos. Beleza? Mas ela vai estimular quem? Os receptores alfa-2 do tipo adrenérgico. O que ela vai fazer? Vai se ligar nesses receptores, impedindo que o neurotransmissor se ligue nesses receptores do tipo alfa-2 adrenérgico, causando assim, por sua vez, o quê? Relaxamento nos vasos sanguíneos e entre outras partes do corpo. Beleza? Deu para entender? Então, a gente tem também os medicamentos, os agentes de ação central. No caso, a metildopa e a clonidina. O que a metildopa vai fazer? Ela vai atuar diminuindo o impulso do sistema nervoso. Lembra da outra aula, o impulso do sistema nervoso? Que ele é gerado pelo impulso elétrico que vai gerar os neurotransmissores? Então, o que o metildopa vai fazer? Ele vai diminuir o impulso do sistema nervoso central, que aumenta a pressão arterial, e a redução máxima da pressão arterial ocorre de 4 a 6 horas após tomar esse medicamento. Então, a metildopa ela vai diminuir o impulso do sistema nervoso central, diminuindo assim o que? Os neurotransmissores que seriam formados, e vai fazer o que? Uma redução da pressão arterial. Porque você não irá ter aqueles neurotransmissores que fazeriam vasoconstrição. Tá? Então, o metildopa ele vai atuar no sistema nervoso central. Beleza? Deu para entender essa parte dos medicamentos? Ficou complicado? Deu para entender?
Se não deu para entender, depois a gente conversa mais sobre eles, tá? Então, essas principais classes de fármacos são utilizados no tratamento da hipertensão arterial. Então, ainda continuando com as principais classes de fármaco utilizados no tratamento da hipertensão arterial, nesse caso aqui a gente tem que lembrar muito do sistema renina-angiotensinogênio-aldosterona. Eu coloquei aqui embaixo só para a gente ter uma visualização de onde alguns desses medicamentos vão atuar. Tá ok? Mas lembrando que sobre a aula de angiotensinogênio, o sistema renina-angiotensinogênio-aldosterona, eu falei na aula passada. Então aqui eu só coloquei a figura para a gente poder ver aonde esses medicamentos vão atuar. Beleza? Então vamos lá. Os bloqueadores dos canais de cálcio, no caso verapamil, diltiazem, amlodipina e nifedipina, o que eles vão fazer? Eles vão atuar bloqueando os canais de cálcio. Lembra do impulso elétrico, que ele vai gerar íons. E o que o cálcio faz? O cálcio, nesse caso, ele vai ser responsável por ele formar a vesícula neuronal, né? A vesícula. Então, quando o cálcio faz essa vesícula, o que acontece? O neurotransmissor ele fica dentro dessa vesícula, correto? A vesícula ela vai se fundir com a fibra pré-sináptica, liberando o que? Um neurotransmissor na fenda sináptica para ela se ligar aos receptores da fibra pós-sináptica. Beleza? Isso ficou claro para vocês. Quando você não tem a formação dessa vesícula, o neurotransmissor ele não vai ser liberado na fenda sináptica para se ligar aos receptores pós-sinápticos. Por quê? Porque ele precisa que a vesícula seja formada, essa vesícula irá se fundir com a fibra pré, liberando um neurotransmissor na fenda sináptica para ela se ligar ao receptor. Como não tem a formação da vesícula, então você não tem o neurotransmissor passando para a fenda. É isso que os bloqueadores de canais vão fazer. Se você não tem o neurotransmissor, você vai evitar o quê? Vasoconstrição, entre outros problemas que poderiam causar esse neurotransmissor ao se ligar ao receptor. Beleza? Deu para entender essa parte? Então, vamos para a próxima. Temos também os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, o que ele vai fazer, esses inibidores da enzima? Ele vai inibir a conversão de angiotensina. Então, eles vão atuar inibindo a renina, inibindo a ECA, né? Mas é claro que hoje em dia a gente tem os inibidores, né, mais seletivos. Então, tem um medicamento que ele vai inibir só a renina, né? Outro vai inibir só a ECA. Então, exemplo, o captopril e o enalapril são inibidores da enzima conversora de angiotensina. Tá? Deixa eu apagar aqui. Então, lembra? Se eles inibem a enzima, ele vai inibir a conversão de angiotensina. Inibindo assim a conversão de angiotensina 1, um exemplo, inibindo a conversão de angiotensina 2. Por quê? Você não vai ter a enzima que vai converter, né? E não convertendo, você tem uma diminuição da pressão arterial. Beleza? Temos também os antagonistas dos receptores de angiotensina 2. Então, o que acontece? Ele vai atuar aonde? Ele vai atuar aqui, ó. Porque a angiotensina 2 ela tem que se ligar ao receptor. Suponhamos que esse aqui é o receptor. A angiotensina 2 se ligando ao receptor, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma vasoconstrição e vai liberar na glândula suprarrenal, ela vai estimular a glândula suprarrenal a liberar quem? O aldosterona,
que também vai ser responsável por quê? Por fazer a reabsorção de sódio e reabsorção de água e aumentando a pressão arterial. Agora, quando você não tem a angiotensina se ligando ao receptor, você tem aqui o medicamento se ligando ao receptor, o que vai acontecer? A angiotensina não se ligou ao receptor, então ela não vai causar vasoconstrição e nem vai estimular a glândula suprarrenal a liberar o mineral corticoide, que seria a aldosterona. Então, você não tem esse sistema funcionando. Por quê? Você não vai ter a angiotensina se ligando ao receptor, ela não se ligando ao receptor, ela não vai causar vasoconstrição. Lembra que vasoconstrição ela aumenta a pressão arterial? Ela não vai estimular a glândula suprarrenal a liberar aldosterona. Não liberando aldosterona, o que vai fazer? Não vai a reabsorção de sódio e nem a reabsorção de água, diminuindo quem? A pressão arterial. Então, é nesse sistema que esse medicamento vai funcionar. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Não consigo apagar o resto. Foi. Então, temos também os inibidores direto da renina. Como o nome já diz, ele é um inibidor direto da renina. Onde ele vai atuar? Na renina. Se você não tem a renina, você não tem a produção de angiotensina em angiotensina 1. Você não tendo essa liberação, o que vai acontecer? Você não tem o aumento da pressão arterial. Então, você tem uma diminuição da pressão arterial. Qual que é o medicamento utilizado? O alskireno. Tá? E existem também outros medicamentos que são o quê? São vasodilatadores. O que eles vão fazer? Eles vão aumentar o vaso. Aumentando assim o vaso, você não tem o quê? A vasoconstrição. Você vai ter uma vasodilatação. Lembra? Quando se tem uma vasoconstrição, você tem uma diminuição do calibre, o sangue vai passar com mais pressão. É a mesma coisa quando vocês pegam uma mangueira e colocam o dedo na ponta da mangueira. Aquela água que vai sair pelo calibre da mangueira vai sair com mais pressão, correto? Quando você tira o dedo, aquela água vai sair o quê? Normal. Então é a mesma coisa. A vasoconstrição ela vai fazer o quê? Ela vai contrair o vaso e o sangue passando com mais pressão. Quando você tem uma vasodilatação, esse sangue ele não vai passar com tanta pressão. Então ele vai ter uma diminuição da pressão arterial devido ter fazido o quê? Aquele medicamento ter causado vasodilatação, diminuindo assim a pressão arterial. Beleza? Gente, deu para entender um pouco dos medicamentos que são utilizados para tratar a hipertensão? Então aqui, como eu falei para vocês, se vocês estiverem lá, dá uma olhadinha depois no sistema renina-angiotensinogênio de novo, se caso ficou alguma dúvida, tá? Mas deu para entender até agora, né? Bom, agora nós vamos falar sobre os medicamentos antiarritmíacos. Mas antes de nós falarmos sobre os medicamentos antiarritmíacos, primeiro nós temos que entender o que é a arritmia. Então, a arritmia cardíaca ela ocorre quando o impulso elétrico do coração não funciona corretamente. Lembra lá que eu mostrei para vocês um GIF animado falando do impulso elétrico? Lembra que entra sódio e sai potássio, causando um impulso elétrico? E depois o que acontece? Quando há troca de novo, o potássio entra para dentro da célula e o sódio sai, o que acontece? O impulso entra em repouso. Então, a arritmia cardíaca é quando há alteração nesse impulso elétrico, tá? Nas células do coração. Então, a gente pode falar que a arritmia cardíaca ela vai ocorrer quando o impulso elétrico do coração não funciona corretamente. Então, assim, tem N fatores que podem causar esse problema de arritmia.
pode ser desde problemas físico ou psicológico, tá? E o que vai acontecer? Causando assim no organismo um desequilíbrio do órgão. Dentro das arritmias existe ataque cardíaco. Ataque cardíaco é quando o ritmo do coração está acelerado. Então você tem um aumento do impulso, né? E a bradicardia, quando a cadência é lenta demais, o coração, o impulso é mais lento, tá? Então essa é a definição. Taquicardíaca é quando o ritmo é acelerado. Bradicardíaca é quando a cadência é mais lenta. Ambas delas podem se agravar e levar o quê? A um colapso no coração. Deu para entender o que é arritmia. Então, a arritmia cardíaca é quando ocorre, a arritmia cardíaca é quando ocorre o impulso elétrico no coração, ele não funciona corretamente. Beleza? Pode ter um taquicardíaca, que é quando o ritmo é acelerado, e uma bradicardia, quando a cadência ela é lenta demais. Ambas podem fazer o quê? Agravar e levar ao colapso do coração. Beleza? Então aqui eu coloquei para vocês também. Então vocês deu para ter um entendimento sobre o que é arritmia cardíaca. Então aqui eu coloquei também para vocês falando alguma coisa que eu peguei da apostila de vocês. Cada batimento cardíaco resulta do comportamento eletrofisiológico altamente integrado de várias proteínas. Existem sobre múltiplas células cardíacas aproximadamente umas 60 vezes por minuto. A célula cardíaca se despolariza e se repolariza. Lembra lá da figurinha que eu falei para vocês, que tem até na aula anterior, que a célula ela tem a tendência de fazer um impulso nervoso e depois entrar em repouso. Então, aquele momento é que ela vai se despolarizar, que ela vai causar um impulso nervoso, e depois ela tem a função de repolarizar, que é quando ela fica em repouso. A forma e a duração de cada potencial de ação, determinado pela atividade do complexo proteico, constitui os canais iônicos existentes na membrana celular. O coração humano ele tem um ritmo de funcionamento constante, que ele pode se alterar para acompanhar o nosso dia. Então, o nosso coração ele vai o quê? Acompanhar sempre o nosso dia. Ele vai bater de forma diferente. Por exemplo, quando você está fazendo uma atividade física, o seu coração ele tem que bater mais rápido. Quando você sofre uma emoção, o seu coração ele vai bater o quê? Também mais rápido. Agora, no momento que você está lá descansando em repouso, não há necessidade do seu coração bater mais rápido. Então, a arritmia cardíaca ela vai acontecer quando, por exemplo, suponhamos que você está em repouso, mas o seu coração está batendo devagar. Ali você está tendo uma arritmia cardíaca. Ou suponhamos, de outro exemplo, você está fazendo atividade física e seu coração está batendo mais devagar, ali você também está tendo arritmia. Então, deu para entender? O nosso coração ele vai bater conforme o nosso dia a dia. Se a gente está em repouso, ele tem que bater devagar. Se a gente está fazendo alguma atividade física ou toma uma forte emoção, ele tem que bater mais forte. Então, a arritmia cardíaca vai ser isso. Lembre-se, a arritmia cardíaca vai ocorrer quando o impulso elétrico do coração não funciona corretamente. Beleza? E essa é uma das formas que ele irá não trabalhar corretamente. Beleza? Bom, embaixo nós temos o que? Uma figura de um eletrocardiograma. Aí você vai me perguntar, professor, eu preciso decorar esse eletrocardiograma, ele vai cair na prova? Não. Esse eletrocardiograma, gente, pode ficar tranquilo, não vai cair na prova. Isso aqui é só para vocês poderem entender um pouco mais o que é uma arritmia cardíaca. Então não precisem, que não vai ser muito cobrado isso, é só para vocês terem uma ideia, tá? Então, o eletrocardiograma ele é muito útil para representar o quê? As principais etapas da condução do impulso cardíaco. Então, o que acontece? A duração do intervalo
ela vai ser representada pelo UPR. O PR, como nós podemos ver aqui, ele vai fazer o que? Ele vai refletir o tempo de condução, beleza? Já o QRS, ele vai fazer o que? Ele vai ser a duração, ele vai refletir o que? O tempo de condução nos ventrículos. Tá? Enquanto o QT, ele vai ser o que? Ele vai ser medido o intervalo, uma média de duração do potencial de ação. Mas, professor, eu preciso saber? Não, gente, isso aqui vocês não precisam decorar, podem ficar tranquilos que eu não vou perguntar na prova. Isso é só para vocês entenderem que, através desse eletrocardiograma, o médico ele pode definir qual fármaco utilizar ou o que. Os fármacos antirritmíacos, eles estão classificados conforme o seu efeito no eletrocardiograma. Entretanto, quando se há um tratamento emergencial de arritmia grave, geralmente não vai se usar os fármacos antiarritmíacos. Eles vão geralmente usar os modos meio físico. Por exemplo, quem? O marca-passo. Né? Esse marca-passo ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma aplicação de um choque diretamente na corrente direta ao tórax por meio de um aparelho que vai ser implantado. Então, quando se há uma necessidade muito grave, não se usa fármaco, e sim vão se usar o marca-passo. Então, por aqui, pelo eletrocardiograma, eles vão ver qual que vai ser a necessidade, tá? Quando se tem uma desordem nesse eletrocardiograma. Bom, a primeira classe que nós vamos ver vai ser os fármacos que bloqueiam os canais de sódio, né? Bloqueando esses canais de sódio, o que vai acontecer? Vai diminuir assim a voltagem do impulso elétrico. Então, os fármacos da classe que bloqueiam os canais de sódio, assim como fazem os anestésicos locais, eles vão fazer o quê? Eles vão se ligar a pontos na subunidade alfa, que vai ser o efeito caracterizado sobre o potencial de ação. Então, ele vai reduzir ao máximo a despolarização durante a fase 0. Então, os fármacos antimíquicos de classe 1, eles vão bloquear o quê? Os canais de sódio. Né? Eles bloqueiam o canal de sódio, a membrana, né? No caso a célula do coração, ela vai entrar em quê? Não vai causar impulso muito elétrico, né? Então ela vai aumentar o relaxamento. Porque imagine, se você tem uma arritmia onde o impulso elétrico está fazendo com que o seu coração bata mais acelerado, então você precisa o quê? Bloquear os canais de sódio para que não haja tanto impulso elétrico. Então, o primeiro fármaco, eles vão bloquear os canais de sódio, tá? Fazendo o quê? Fazendo com que a membrana se estabilize. Beleza? Então, deu para entender? Os fármacos antiarritmíacos de classe 1, eles vão bloquear os canais de sódio, estabilizando quem? A membrana. Porque eles vão bloquear os canais de sódio rápido, diminuindo a condução nos tecidos dos canais rápidos. Tá? Então, imagine, se você está bloqueando os canais de sódio, você vai estar impedindo que o sódio saia da membrana. Fazendo o quê? Aumentando a despolarização. Os principais representantes dessa classe são a quinidina, a procacianidina, a lidocaína, a fenitoína, a flecanida e a encanidina. Então, o que eles vão fazer? Então, eles vão aqui, ó, atuar aqui. Eles vão bloquear nesse momento aqui. Ó. Eles vão bloquear aqui. Quando o sódio passar para baixo, eles vão bloquear os canais de sódio, impedindo que o sódio saia, causando assim o quê? Um relaxamento, não causando esse impulso nervoso. Tá? Mas lembrando que vai bloquear rápido. Então, se você está com problema de arritmia, onde o seu coração está batendo mais acelerado, vai causar isso. Bom, os medicamentos de classe 2, eles são o quê? Antagonista dos receptores beta-adrenérgicos. Então,
Só para vocês já saberem, quando a gente fala em antagonista, o que ele vai fazer? Ele vai ativar o receptor a fazer ao que o receptor ou o neurotransmissor tinha que fazer, ou ele vai bloquear, impedindo a ação do neurotransmissor. Lembra? Se ele é um antagonista, ele vai se ligar ao receptor, fazendo com que ele tenha a mesma ação do neurotransmissor, ou ele vai bloquear o receptor, impedindo que o neurotransmissor faça a sua ação. O que vocês acham que o antagonista vai fazer? Isso mesmo. O antagonista ele vai bloquear o receptor, impedindo que o neurotransmissor faça a sua ação. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. Então, os antagonistas de classe 2, eles são o quê? Um beta-bloqueador adrenérgico. Ou, desculpa, um antagonista dos receptores beta-adrenérgicos. Se você tem a epinefrina, ela vai causar arritmia. Quando ela se ligar ao receptor, a epinefrina vai causar o quê? Arritmia, certo? Vai aumentar a frequência cardíaca. Então, o que vai acontecer? O beta-bloqueador vai se ligar ao receptor, impedindo que a epinefrina, nesse caso, cause arritmia, cause um aumento do batimento cardíaco. O fármaco da classe 2 compreende os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos. A epinefrina pode causar arritmia por seus efeitos sobre o potencial de marca-passo, sobre a corrente lenta de cálcio 2. Os betas-bloqueadores, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar o período refratório do nó atrioventricular e pode, portanto, impedir a crise recorrente de taquicardia. Lembra? Taquicardíaca e bradicardíaca. Taquicardíaca é o que? O aceleramento, né? Os beta-bloqueadores também são usados para prevenir crises paroxíticas de fibrilação arterial, quando a etapa ocorre em situação de ativação simpática. Os principais representantes dessa classe são atenolol, metoprolol, carvedilol e propanolol. Então, um exemplo do mecanismo de ação do propanolol, o que ele vai fazer? Ele vai ser um bloqueador não seletivo, lembra? Quando ele não for seletivo, ele vai atuar tanto nos receptores beta 1 e beta 2. Se ele vai atuar nos receptores beta 1, onde a gente tem maior concentração de receptores beta 1? No coração. E de beta 2? No pulmão. Tá? Então, o que ele vai fazer? O propanolol, ele vai atuar nos receptores beta 1 do coração, diminuindo assim a frequência cardíaca. Mas por que ele vai diminuir a frequência cardíaca? Porque ele vai bloquear os receptores beta 1, impedindo que o neurotransmissor se ligue a esse receptor. Então, o neurotransmissor não se ligando vai causar o quê? Diminuição da frequência cardíaca. Causando assim o quê? No caso, uma diminuição da pressão arterial, possivelmente vai diminuir o débito cardíaco, vai inibir a liberação de renina pelos rins, funcionando como o quê? O antiaginoso por diminuir a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Tá? Então, vocês só precisam decorar isso, que os beta-bloqueadores, eles vão fazer o quê? Eles vão inibir a ação, né, do neurotransmissor nos receptores beta 1 do coração. Se o fármaco ele for não seletivo, como o propanolol, eles vão atuar tanto nos receptores beta 1 do coração, quanto nos receptores beta 2 do pulmão. Tá? Conforme ele faz isso, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a frequência cardíaca, diminuindo a pressão arterial, fazendo com que diminua o débito cardíaco. Beleza? Então, a classe de 3 de fármaco, eles são prolongadores do potencial de ação cardíaco. Então, a gente tem fármacos que vai aumentar o repouso, como vocês viram, e tem fármacos que vai aumentar o potencial de ação cardíaco. Tudo isso vai depender do que o médico ele constatou o que é o seu problema de arritmia.
Se ela for por bradicardíacas, taquicardíaca, lembra? Um é lento, outro é rápido. Então, o médico ele vai ver o que medicamento ele irá receitar para você. Então, essa classe ela vai compreender os fármacos que prolongam substancialmente o potencial de ação cardíaca. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai prolongar o potencial de ação. Lembra daquela figurinha que a gente viu no slide anterior? Que entra potássio, sai sódio, aumenta o impulso nervoso e despolariza a célula. Entra e polariza, né? Então, ele vai ser responsável por atividades antiarritmíacas, né? Interrompendo quem? Ataque cardíaco. Os principais representantes dessa classe são a amiodarona, o sotalol e o droneradona. Então, como que ele vai atuar? Um exemplo de mecanismo de ação, a amiodarona ela vai ser considerada um antiarritmíaco de classe 3, pela classificação que ela tem. Isso significa que seu principal mecanismo de ação é pelo bloqueio de canais de potássio em células do marcapasso. Então, ela vai bloquear, né? Ela vai bloquear os canais de potássio na célula, né? Do marcapasso cardíaco. Então, os antiarritmíacos de classe 3 são fármacos que vão bloquear os canais de potássio na membrana, né? Prolongando assim o potencial de ação. Portanto, aumentando o que? A contração dos miocitos que temos no miocárdio. Então, deu para entender? A amiodarona ela é considerada um antiarritmíaco porque ela vai bloquear os canais de potássio, né? Esse antiarritmíaco de classe 3, eles são fármacos que vão bloquear os canais de potássio na membrana, prolongando assim o potencial de ação, então fazendo com que haja a contração dos miocitos. Beleza? Então, gente, na classe 4 nós iremos ter os antagonistas do cálcio. Então, como principal representante dessa classe, a gente tem o diltiazem e o verapamil. Qual vai ser o mecanismo de ação? Um exemplo de mecanismo de ação vai ser o do verapamil. O que ele vai fazer? O cloridato de verapamil ele vai bloquear os influxos de íon, principalmente os íons de fluxo de cálcio, mas ele também pode possivelmente bloquear o influxo do íon de sódio, através do que? Dos canais lentos no interior da célula. Então, se ele bloqueia esses canais lentos no interior da célula cardíaca, a contração e a condução da musculatura vascular, ela vai causar o quê? Um efeito arritmíaco. Então, o cloridato de verapamil, ele vai se ligar aos efeitos no canal lento da célula do sistema cardíaco, diminuindo assim a condução elétrica, diminuindo assim também o problema de arritmia. Tá? Os agentes dessa classe vão atuar bloqueando os canais de cálcio sensíveis à voltagem. Os fármacos da classe 4 em uso terapêutico para arritmia. Eles vão atuar sobre os canais de cálcio, né? Tornando o que? A condução mais lenta no átrio ventricular, onde a propagação do potencial de ação vai depender da corrente de entrada de cálcio. Se você não tem a entrada de cálcio, você vai diminuir a propagação do potencial de ação, tornando assim o que? Mais lento. Então, o coração ele vai extinguir, ele não vai ter taquicardia, tá? Por causa desse bloqueio de cálcio. Então, se você tem um antagonista do cálcio, o que vai acontecer? Esse fármaco ele vai fazer uma condução mais lenta, ele vai evitar a propagação do potencial de ação devido à entrada de cálcio, né? Tornando o que? Mais lento e evitando o que? O ataque cardíaco supraventricular. Então, esses fármacos eles vão agir dessa forma. Tá? Então, vocês têm que lembrar que eles vão bloquear os canais de cálcio, diminuindo assim o que? A condução, fazendo uma condução mais lenta,
onde eles vão impedir a propagação do potencial de ação, né? Porque o potencial de ação depende também da entrada de cálcio, tornando o que? Mais lento o coração e, consequentemente, tornando mais lento, diminuindo o ataque cardíaco supraventricular. Beleza? Deu para entender também essa classe de medicamentos 4?